Boa noite. Eu recebi uma pergunta, na verdade não recebi uma pergunta, foi num curso meu, um dos meus alunos perguntou justamente isso. Se eu só tivesse uma chance de ensinar uma coisa para os pais, o que eu ensinaria? Para uns pais que eu conhecesse, né, o caso e tudo. E aí a minha resposta de prontidão foi ensinar o esquema de ajuda na análise do comportamento aplicado. Isso porque, se os pais sabem como dar a ajuda e como esvanecer essas ajudas, entende a lógica por trás de tudo isso, tudo fica mais possível, né? Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês as questões das ajudas. Eu tenho um guia de bolso aqui, onde tem um dos passos é sobre ajuda, sobre níveis de ajuda e tudo. E aí vamos lá nele. Deixa eu pegar aqui qual é o passo. Ai, tô com sono, eu voltei de viagem hoje. Aqui, ó. No passo 7 do guia de bolso tem as dicas e ajudas. Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai falar sobre ajudas, dicas, é sobre o que a gente está trabalhando. Então vamos lá. Se eu tô trabalhando coisa motora, ensinar a amarrar cadastro, ensinar a se vestir, ensinar a tirar roupa, ensinar a comer, é questão motora. Então, a prioridade é sempre a última ajuda que a gente tira é a motora. Por quê? Ela é a principal e ela é a mais fácil da gente esvanecer, né? Esse guia é meu e ele tá no meu site, tá? Esse guia é minha autoria e ele tá no meu site. É daniacf.com. Voltando, o que acontece? Então, se eu tô dando dica física, se eu tô fazendo um ensino de alguma coisa que é física, nós vamos esvanecendo essa ajuda física. Então, o que eu tô querendo dizer? Por exemplo, eu vou ali ensinar o meu filho a falar uma palavra. Aqui eles têm apraxia de fala. E eu quero ensinar ele a falar bolo, bolo. Tá. Só que a forma de ensino que eu vou estar fazendo com ele é através de imitação vocal, que a gente chama de ecoico. Então eu tô ali na frente dele falando bolo. Tá, teoricamente, ele só precisaria me ouvir. Ele não precisa ver o que eu tô fazendo. Mas eu vou estar ali na frente dele para dar mais ajuda. E aí a minha ajuda vai ser visual. Então, além do som, é visual. Então, qual é a ajuda primária que ele precisa para aprender? É o som. Ele precisa do som. Então, o som é o primário. É o último que a gente vai colocar nessa árvore de decisão para esvanecer. Ele tá me vendo. O bolo, tá vendo a minha boca. Eu posso pegar uma imagem de bolo e colocar do lado aqui. Digamos que isso aqui é uma imagem de bolo. Aí tá a imagem de bolo junto para ir associando também se tem alguma questão. Então a gente pode ir associando várias dicas e ajudas ao mesmo tempo. O nosso raciocínio na hora de retirar as dicas é justamente pensar o que eu estou ensinando. Então, no caso, eu estou ensinando imitação vocal. Se eu estou ensinando imitação vocal, a última coisa que eu vou esvanecer é o som. Então, vamos lá. Vamos lá para todo esse sistema de dicas que eu tô dando. Eu tô dando ajuda física nele também. Vamos lá. Ele fala digamos que no caso dele, aí eu dou só ajudinha pro L, que aí dá certo. Bolo. Para ele, digamos que deu certo esse tipo de ajuda. Isso daí cada um tem o seu sistema de dicas e ajudas e digamos que para ele deu certo isso. E aí eu tô dando ajuda em relação a física. Eu estou falando o som bolo. E ainda por cima ele tá vendo a minha boca fazer também. Então, digamos que esse é o sistema de dicas. O primeiro que eu vou esvanecer disso, que eu vou remover. Então, o objetivo é que quando ele começar a ficar mais persistente nisso, nós vamos tirando as dicas que são menos associadas.
Então, o último que a gente tira é o bolo, o som. O som vai ser o último que nós vamos tirar. Então, o visual, ele também tem que ser retirado primeiro. Por quê? O ecoico, ele depende só de som. Então, se eu falo bolo, ele não precisa ver minha boca. Então, a primeira dica que eu vou removendo é o visual. E eu vou dando ajuda na boquinha dele. Se isso daí funciona com ele. Porque aí ele foi avaliado e tananã. E a boquinha dá certo eu ajudando esses toques para ele fazer. Então, o que acontece? Eu vou dando esse sistema de dicas e vou esvanecendo, começando pelas ajudas físicas. Esvanecendo. Aí depois eu vou pro bolo. Lógico que não necessariamente segue um passo a passo, um roteiro. Primeiro eu tiro essa dica, depois eu tiro... Não. Às vezes a gente vai esvanecendo todas juntas. A questão é que eu quero que vocês tenham raciocínio aqui, que nós temos a nossa tarefa que nós estamos ensinando, a nossa habilidade que está sendo ensinada, e através dessa habilidade nós vamos escolher o sistema de dicas e ajudas, e para a gente esvanecer esse sistema de dicas e ajudas, nós sempre temos que pensar justamente nesse raciocínio, que é o que tem mais associação com o que nós estamos ensinando. Então vamos lá para a questão. Um erro comum, um erro que eu vejo assim... Nossa, esse erro é bem sistemático. A mãe vai levar o filho para lavar a mão, ou escovar os dentes, ou se vestir, é memória motora, a gente tá falando de coisa motora. E ela fala, filho, abre torneira, coloca a mão na pia, coloca a mão debaixo d'água, e agora passa sabão. E aí, vamos lá, ele tá aprendendo uma coisa que é motor, mas você tá falando o tempo todo vocal. Como é que você tira o vocal? Não. Você pode até falar, mas tem que dar ajuda física. E a ajuda física é a última que esvanece. É interessante falar para ele associar a cada passo, mas não é o essencial. O essencial, o mais importante é a ajuda física mesmo. Então, vocês entendendo essa árvore e como funciona é a base. Vamos lá para os tipos de ajuda, os tipos de ajudas que nós temos na análise de comportamento, né? Que existem diversos tipos, mas vou trazer aqui para vocês, por exemplo, ajuda física. Ajuda física, você passou ali essa atividade, você entendeu como é que etapa a etapa para ela fazer. Então você já compreende que essa ajuda física, ela vai sendo esvanecida de alguma forma. Então a gente começa pegando muitas vezes mão na mão, fazendo todo o movimento, e a gente vai reduzindo isso, reduzindo esses toques, até que ele consiga fazer sozinho. Então, essa estratégia, ela vai da ajuda total para uma ajuda parcial. E aí a gente pode dividir esse parcial 1, parcial 2, parcial 3. Nós vamos subdividindo essas ajudas parciais até retirar a ajuda física total. Nós temos também o gestual. E como é que funciona o gestual? Por exemplo, o seu filho deixou cair um negócio no chão. Caiu um brinquedo no chão. E aí você tá querendo ensinar ele a catar. Ele já entendeu que é para catar. Então você aponta ali, você fica apontando. Aqui, o brinquedo para você catar. Isso daqui é uma ajuda para ele ir lá pegar. Tá aqui. Então, é uma forma, por exemplo, a gente sabe que autistas têm problema na performance visual. Não tô falando que eles têm problema de enxergar, não é isso. É performance visual. É olhar tudo, entender o que tem os elementos e tomar decisões com base nisso. Então, não é raro você colocar várias coisas junto e uma coisa relevante dele ele não achar. Você coloca ali o copinho de suco, você coloca ali um brinquedo que ele gosta no meio de várias outras coisas neutras e ele não entende. Então, a ajuda gestual é assim, você aponta pro que ele tá, e aí até 5 segundos. Se passar de 5 segundos, você vai lá com correção de erro para dar mais ajuda, para que ele pegue essas coisas, pegue o brinquedinho dele. A parcial
é 2 segundos. Apontou, tirou. Nós seguimos para verbal. Então, eu falo bolo, mas aí eu quero ir para parcial. Aí eu bo. Então, eu tô reduzindo. Outra forma também é a gente mudar a entonação. Nós também podemos mudar a entonação, é uma forma também da gente modificar essa ajuda. Ajuda visual. Então, nós damos um apoio visual para que o nosso aprendiz ele veja. Então, eu posso, por exemplo, pegar uma lanterna, iluminar a figura que é a certa, por exemplo. Então, eu ilumino o que é o correto. Eu posso deixar direto ali até os 5 segundos para ele pegar. Então, ou eu dou só uma iluminadinha e retiro. Então, eu já estou numa ajuda parcial. Outra questão também são as ajudas contextuais. Então, por exemplo, eu estou ensinando para ele nesse campo visual, ele começar a perceber os itens. Eu posso colocar esse item um pouco mais para frente, para eu saber qual é o item certo, o item correto. Então, é uma forma da gente poder trabalhar. Nós também podemos mudar as dimensões do item. E já falei o posicional aqui. E espacial também. O terapeuta pode ficar mais próximo do correto. O pai, a mãe pode ficar mais próximo do correto para ele entender. Essa parte de dicas e ajudas, por isso que eu falo assim, quando me perguntam assim, que foi o que o terapeuta me perguntou no curso que eu dei. Se eu tivesse só uma chance de ensinar para os pais algo para eles aprenderem, para eles aplicarem, seria ajudas. Seria dar uma instrução para eles sobre sistemas de ajudas e modelar eles como faz essas ajudas, ensinar para eles como tira a ajuda também, esse raciocínio de o que eu tô ensinando, o sistema de ajuda tem que sempre estar mais próximo do que eu ensinando. Então, se é motora, eu tenho que dar ajuda motora. Se é vocal, eu vou dar o som, o som como ajuda. Então, nós temos que saber dar esse sistema de ajuda, isso daí ajuda muito os pais. Eu acho que assim, no momento que os pais compreendem isso, saibam, vocês já estão aplicando os princípios da aba. O sistema de prompts, ele tem evidência, uma das listagens dali, das práticas baseadas em evidência e tudo, é o sistema de dicas e ajudas. Então, se você aprende bem isso, você consegue aplicar para várias coisas do seu filho. Então, é isso aqui. Suzana, obrigada pelo selo. E eu vi que você tinha mandado uma mensagem muito querida, assim, muito obrigada. Então, esse que era o objetivo dessa live, ensinar isso. E aí, eu só quero deixar um recado final aqui para vocês, sobre até um post que eu fiz agora. Eu me preocupo muito, muito, muito com os pais que se cobram demais. Porque a gente tá vivendo um momento nas redes sociais que a gente vê muita coisa que não é real. A gente vê coisas que também, assim, uma diversidade. O autismo, ele é muito diverso também. Então, coisas que não são reais e coisas também que não são da nossa realidade. Então, por exemplo, aqui a pessoa falando, às vezes praticamos aba sem saber. Sim, isso é verdade. Depois eu volto no que você trouxe, Ana. Muito relevante que você trouxe. E aí, o que acontece? Esses pais começam a se cobrar muito. Eles começam a se cobrar porque, eu não tenho dinheiro para fazer terapia no meu filho e a internet fala que só serve se for assim. Meu filho tá desse jeito. E aí você começa a se cobrar, você começa a se pressionar muito disso, aí entra num processo de tristeza muito grande. E o que eu quero trazer é o seguinte para vocês, que foi a minha liberdade, tá, gente? Eu me libertei através do conhecimento no momento que eu entendi.
que eu tenho limitações. Eu tenho várias limitações. Eu tenho limitações, eu tenho minhas potencialidades, eu tenho limitação de dinheiro, eu tenho limitação de tempo, eu tenho limitação de conhecimento, e no autismo as complexidades são diversas, são muitas complexidades. E aí, quando eu compreendi tudo isso dentro de mim, eu falei assim, eu vou fazer o meu melhor possível no meu dia a dia. É o que eu posso fazer. E isso me libertou. Então, gente, conhecimento liberta no momento que a gente conhece essas nossas limitações, entende como a gente vai trabalhar com elas, porque é isso. Assim a gente só vai ficar em sofrimento. Então, assim, saibam, eu fiz uma postagem, dê uma olhada nessa postagem, que é isso, assim. Aqui, pois nossos filhos estão sofrendo demais pela falta de empatia, lá onde teria total conhecimento. Sim, nossos filhos sofrem, e eles sofrem porque a gente está sofrendo também. Porque o que acontece? Ao invés da gente focar no que realmente importa, nós buscamos um ideal que não é possível, gente. Outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente, que a análise do comportamento aplicada, como todas as outras ciências, elas estão em desenvolvimento. Elas não são uma coisa rígida falando, pronto, é assim que tá certo e tá perfeito. Não é isso. Tá em constante desenvolvimento. Então, assim, não se cobrem tanto. Eu fico muito preocupada com esse excesso de cobrança. E aí, voltando sobre o que uma das colegas falou, a Ana, aqui, é que a aba, a gente vai aplicando a aba, né? Nós aplicamos abas do nosso dia a dia, a gente não compreende. Mas é isso, gente, a ciência, ele é um compilado de coisas, só que ela valida, ela estuda, valida, verifica num grupo de controle, e é isso. Nós, muitas vezes, os professores aplicam muito. Quem fala muito isso é uma amiga minha, que é a Flor. Ela falou assim, a vida inteira eu usei muitos dos princípios da aba sem saber que a aba... Só que o que acontece? Por exemplo, pareamento de estímulos. Só que o que acontece? As pessoas às vezes acham assim, isso aqui é só da aba. Não! Quantos conceitos existem em várias ciências e cada um dá um nome diferente. Por exemplo, prompt. Na análise do comportamento a gente fala muito sobre dicas e ajudas. Os fonos chamam de pistas. Eles chamam tudo de pistas. E tá tudo bem. Aqui, ó, o Guilherme, Autismo e Inovação. Aplico a aba 24 horas por dia na minha filha. Tudo é oportunidade. E isso é ensino naturalístico. Isso é realmente. Aqui, nós como pais, buscando nos informar, enquanto as escolas, nossos pequenos tendem até que sair da escola com minha filha. É tão complicado as questões. A doutora Janine aqui também, aplicando aba em todas as oportunidades. É isso, gente. Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido útil essa live. Deixe um like. Eu vou terminar a live. Logo que salvar, deixa seu coraçãozinho para que essa live alcance mais e mais pessoas. Eu dei aqui um conteúdo de altíssima relevância, porque falei aqui sobre dicas, ajudas. Então compartilha, gente. Compartilha, deixa seu likezinho. Isso aí é amor em forma de informação. Beijo para você. Até mais.